E o governo ele também tem já programada, agora no curto prazo, uma mexida no ministério. O presidente Lula vai mexer no ministério, a gente já sabe que vai mexer na parte de comunicação, mas tem outras pastas ali que estão sendo pleiteadas também, a pasta da Justiça é uma delas. Carla, você hoje na sua coluna você fala justamente sobre isso, que o presidente Lula teve a decisão de manter o ministro Lewandowski e o ministro da Defesa, o ministro Múcio, nos cargos, não vai mexer nesses dois postos na reforma ministerial que ele vai fazer. Eu queria falar um pouquinho, particularmente, do ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, com todo esse envolvimento das Forças Armadas num plano de golpe de Estado, com todo esse envolvimento, principalmente dessas forças especiais. O ministro José Múcio não passa a ser questionado, ou pelo menos instado a fazer algum tipo de ação ali dentro para reformar procedimentos, para reformar formação, ou para alguma coisa que dê uma satisfação para a sociedade, para que as Forças Armadas não se sintam mais tão à vontade assim em elaborar um plano de golpe de Estado? Então, Mauro, o principal instrumento que o ministro Múcio colocou, o ministro Múcio ele foi colocado ali, e aí depois na coluna eu falo o porquê, as razões, né, de que Lula mantém aí essas duas figuras, tem muito a ver com a geração e com a confiança que o Lula tem nessas figuras, né? Mas o ministro Múcio ele foi colocado com um propósito de restabelecer a confiança do presidente Lula com as Forças Armadas. Porque a gente lembra, o próprio Bolsonaro, e nessas investigações isso já foi dito, o golpe não aconteceu, digamos assim, porque a cúpula, o alto comando não embarcaria, né? O exército principalmente. Na Marinha tinha ali um pouco mais de, digamos, desejo, né, de embarcar nessas aventuras golpistas, mas no exército o alto comando barrou essas intenções. E aí o Múcio, ele veio como essa figura de restabelecer a confiança do presidente Lula com as Forças Armadas. Lembrando, como a Aguirre fez também a publicidade ali do podcast do Cid, que é muito bom, vou fazer a publicidade do podcast da Janja, né, que a gente está aí em produção, a primeira-dama, ela, desde o início, né, no 8 de janeiro, ela mostrou essa desconfiança das Forças Armadas quando ela impediu o presidente Lula de fazer uma GLO no momento da invasão aqui da sede dos três poderes. Mas voltando ao ministro Múcio, o que o Múcio faz e por que o Múcio é tão importante para o presidente Lula nesse aspecto? Ele restabeleceu de fato a confiança, o atual comandante Tomás Paiva, ele tem uma relação muito boa com o presidente Lula, eles se dão muito bem. O Tomás, ele é tido e apontado aí como um legalista, né, digamos assim. E o próprio Braga Neto, nessas investigações, o Tomás foi alvo do Braga Neto, né? O atual comandante do Exército foi alvo dessas pessoas que o xingavam, que diziam que ele era, enfim, estava aí, era melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro, numa associação à esquerda e tudo mais. Mas respondendo a sua pergunta de forma prática, Mauro, do que o ministro da Defesa pode fazer para a sociedade, né? Para dizer, olha, paramos com essas aventuras golpistas, os militares são uma instituição de Estado, não são golpistas. Ele propôs e ele desenhou, e ele desde que ele chegou no governo, ele tem a ideia de uma PEC, de aprovação de uma PEC, de uma mudança na legislação para não permitir que militares entrem na política. Se um militar quiser se candidatar, ele sai para se candidatar, perdeu ou ganhou, não interessa, não retornaria para as Forças Armadas. Essa é uma medida que o Congresso ainda não avaliou, mas que foi desenhada no Ministério da Defesa, que o governo gostaria de colocar aí para avançar, no sentido de que poderia despolitizar as Forças Armadas. É um caminho, não, ainda falta mais coisa, porque, de fato, Mauro, o Exército ele foi tomado aí por uma boa parte, digamos assim, foi um pouco contaminado mesmo por esse bolsonarismo. E isso os atuais comandantes aí reconhecem que precisa ser, digamos, trabalhado internamente. Para fora, o que o governo Lula prevê, trabalha, é com essa tirar militares da política, né? Com essa PEC, com essa ideia
que é muito importante, e talvez com o avanço dessas investigações e com esses desdobramentos, ela possa de fato acabar andando, né? Digamos assim, tem muitos projetos, e aí assim, a gente vai ter uma semana aqui em Brasília agitada, com expectativa de avanço no pacote econômico, na reforma tributária, enfim, é um passo para que a gente possa ir, para que a gente possa virar essa página, né? A gente que tem uma história aí de ditadura que não é de muito tempo atrás, e a gente vê que pessoas que estavam no poder imaginaram dar um golpe de Estado é realmente muito grave. E a gente tem mais do que isso, né? A gente tem um golpe não concretizado, mas a gente tem um fato que aconteceu e que não pode deixar de ser esquecido, porque não pode voltar a ser repetido, que foi a destruição de prédios públicos em 8 de janeiro, a invasão da sede dos três poderes. Isso é muito grave e a gente precisa que essas pessoas, de fato, sejam punidas para que isso não volte a acontecer no nosso país, né, Mal?